Vamos aí para o encontro 11 de teoria de controle moderno, compartilhar a área de trabalho. Certo? Conseguem me ouvir bem? Vamos iniciar então a aula de hoje. Só um momento. Então vamos lá, né? Vamos começar a aula com alguns informativos já relativos à segunda VA. Aqui na segunda VA, a atividade do professor vale 1.500 pontos e como atividade continuam os resumos manuscritos de próprio punho, com no mínimo uma folha, né, 2 páginas por sessão, das sessões das unidades 3 e 4, né, as sessões 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3. E a entrega prevista dos resumos, já anotem aí, ó, até dia 24/5. Por foto pelo WhatsApp, que eu considerei um meio melhor, porque muitas vezes as pessoas mandam por e-mail e caem no lixo eletrônico, dá alguns outros problemas, porque o WhatsApp é mais rápido, né, mais confiável, ou escaneados e agrupados em um arquivo PDF por e-mail. Certo? Então já anotem aí, ó, essa entrega aí, a data de entrega dos resumos, e a gente já vai finalizando aí o conteúdo, finalizando o conteúdo, vocês já podem fazer os resumos das unidades 3 e 4, certo? Quanto às notas da primeira VA, ficou tudo ok? Vocês olharam lá se o lançamento ficou certo? Olhei lá, o meu ficou certo. Então, beleza. Certo? Os canais de dúvidas continuam sendo o e-mail, né, derberto@hotmail.com, e também pelo WhatsApp. Então, vamos dar início aí à segunda VA de Teoria de Controle Moderno, falando aí na unidade 3 de análise da estabilidade de sistemas de controle, certo? Isso aí, ó, a estabilidade do sistema é uma característica fundamental em controle. Então, a gente vai ver aí nessa unidade como caracterizar um sistema como estável, certo? Seria um ponto importante aí em controle. Vamos começar aí com a teoria, ó, começando a falar de estabilidade de sistemas realimentados. Os sistemas realimentados, né, são aqueles que têm retroalimentação, né, tem sensoriamento aqui, ó, tem um sensor, são sistemas de controle em malha fechada. Como nós vimos lá na primeira VA, né? Aqui tem a entrada, RDS, aqui tem um bloco somador, aqui a gente tem um determinado sistema, vamos chamar aqui de GDS, e aqui tem a saída do sistema, o CDS. Esse sistema ele é retroalimentado,
Então, possui um sensor que vai ficar monitorando aí a saída e enviando aqui para a entrada, né, do sistema, que teria que ter uma representação mais completa, teria um controlador, né, mandando para o controlador para ajustar o sistema de acordo com a resposta desejada para ele. E a gente viu também na primeira VA, ó, o que é a função de transferência, né? O que é um sistema? A gente pode simplificar esse sistema aqui, ó, saída sobre entrada, C sobre R. E é dado por essa fórmula aqui, ó, G dividido por 1 mais G vezes H. Então, essa daqui, ó, é a função de transferência de um sistema de controle em malha fechada. Nós já tínhamos visto isso lá na primeira BA, né? Fizemos essa dedução. Você também caiu na prova, né? E dessa função de transferência, ó, a gente pode fazer algumas observações aí, algumas considerações. Eu posso escrever, ó, essa função de transferência, ó, como dois polinômios. Um polinômio no numerador, tá vendo aqui, com coeficientes B0, B1, BM menos 1 mais BM. E um polinômio do denominador, ó, com coeficientes A0, A1, AN menos 1, AN, né? Como nós vimos também, ó, depois que você joga Laplace, fica tudo em função de S, né, que é a variável complexa aí, né, da variável de frequência complexa, né, em Laplace. Uma característica aí dos sistemas de controle é que M, ó, né, a ordem do numerador, vamos dizer assim, a maior expoente de S do numerador tem que ser menor ou igual a N, que é o maior expoente de S no denominador. Então, vai ficar um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Eu posso simplificar qualquer polinômio eu posso fatorá-lo, né, desse formato aqui, ó. Ele pode ser escrito aqui, ó, em função das suas raízes, ó. Então, esse polinômio do numerador pode ser escrito da seguinte forma, ó. K vezes S menos E1 vezes S menos E2 e assim por diante, S menos EN. Sendo Z, ó, as raízes desse polinômio aqui do numerador. E posso escrever esse polinômio do denominador aqui, ó, em função das raízes, ó. P1, P2, Pn, ó, S menos P1 vezes S menos P2 vezes S menos Pn. Os z's é o que a gente chama de zeros do sistema. Quando eu pego aqui o polinômio do numerador, ó, e calculo as raízes desse polinômio, ó, as raízes do numerador, eu estou encontrando os zeros do sistema. Quando eu pego o denominador, ó, o polinômio que der aqui do denominador, e calcular as raízes dele, ó, as raízes do denominador, eu estou encontrando os polos do sistema. Então, ó, duas características importantes dos sistemas são os zeros e os polos. Certo? Vamos começar aí, ó, já vamos ver aí um exemplo. Vamos pegar aqui dois sistemas, certo? Esse aqui já é o sistema final, ó, a saída sobre a entrada, G1 e G2. Depois a gente volta aqui nesse gráfico. Então, aqui, ó, você tem um polinômio no numerador, 3S mais 2, né, um polinômio aqui, ó, de primeiro grau. E aqui no numerador, ó, tem uma multiplicação de dois polinômios do segundo grau. Ó. Se eu abrir isso aqui, ó, vai dar um polinômio de quarto grau. Certo? E aqui eu tenho o sistema G2, ó, 3S mais 2 sobre esses dois polinômios aqui no denominador, polinômios do segundo grau. Qual que é o objetivo aí? Vamos determinar os zeros e os polos desses dois sistemas aqui, G1 e G2. Né? Vamos começar aqui, ó, com o G1. Vamos pegar aqui o G1, ó, 3S mais 2, dividido por menos S ao quadrado, menos 4S menos 3, vezes 2S ao quadrado, mais 4S mais 4. Então, vamos lá. Para determinar o zero, o sistema G1 ele só tem um zero. Por quê? Porque zeros são as raízes do numerador. É só pegar o numerador e encontrar a raiz aqui, ó. Qual seria o valor de S para zerar o numerador?
Então, 3S mais 2, 3S é igual a menos 2, S é igual a menos 2 sobre 3. Então, o zero do G1 é menos 0,67. E quais são os polos de G1? Eu vou ter que zerar, ó, o denominador. Zerar o denominador. Aqui, ó, como tem uma múltiplo que já tá fatorado, né? Então, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Então, vamos começar, ó. Vamos determinar as raízes, ó, de menos S ao quadrado, menos 4S, menos 3. Igual a zero. Isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Então, eu vou usar o nosso conhecido Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar, ó, menos B, mais ou menos raiz de delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Fazendo as contas aí, ó, 4 mais ou menos raiz de 4 dividido por menos 2. Vai ficar, ó, a primeira raiz menos 3 e a outra raiz é menos 1. Certo? Então, isso aqui são dois polos do sistema, né? Dois polos de G1. Ou esse outro polinômio aqui também tem que zerar, ó. Então, ó, 2S ao quadrado mais 4S mais 4. Então, vamos lá, né? Ó, também é uma equação do segundo grau. Ó, menos B, menos 4, mais ou menos raiz de delta, ó, B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4AC. Menos 4 vezes 2 vezes 4, dividido por 2A. 2 vezes 2. Fazendo as contas aqui, ó, vai ficar, ó, menos 4 mais ou menos raiz de menos 16. Ó, deu a raiz do número negativo, ó. Menos 4 mais ou menos 4, raiz de menos 1 sobre 4. Ó. Raiz do número negativo é um número imaginário, ó. Raiz de menos 1 é J. Então, ó, eu vou encontrar aqui, ó, menos 1 mais J1 e menos 1 menos J1. Então, pronto, ó. Desse sistema aqui, G1, ó, o zero, ó, é menos 0,67. E os polos são menos 3, menos 1 mais J1 e menos 1 menos J1. Então, é assim que eu determino os zeros e polos de um sistema, né? De uma função de transferência. Vamos fazer a mesma coisa com o G2, ó. Ele também deu lá um outro sistema, ó. É o sistema G2. Vamos lá, do mesmo jeito, ó. Determine o zero de G2. Só tem um zero também, ó. É uma função do primeiro grau, que está aqui, ó. Um polinômio do primeiro grau, que está no numerador, né? Então, vai ter só uma raiz, ó. Como era o mesmo numerador aqui de G1, ó, é o mesmo zero, ó. O zero de G2, ó, menos 0,67. E quais são os polos de G2? Vamos lá. Aqui é diferente de G1. Ou esse polinômio é zero, ou esse polinômio é zero. Então, vamos começar aqui, ó. S ao quadrado mais 2S mais 3 igual a zero. Uma equação do segundo grau, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta, B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Fazendo os cálculos aqui, ó, também vai dar um número imaginário, ó. Raiz do número negativo é J. Vai ficar aqui fazendo os cálculos. Uma das raízes é menos 1 mais J, 1,41. E a outra raiz é menos 1 menos J, 1,41. Ou 2S ao quadrado menos 4S mais 4 tem que ser igual a zero. Também é uma equação do segundo grau, ó. Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Fazendo as contas aqui, ó, também vai dar um número imaginário, né? Raiz quadrada de menos 1. Então, ó, 1 mais J1 é uma das raízes e 1 menos J1 é a outra raiz. Então, aqui, ó, desse sistema G2, ó, qual é o zero? O zero do sistema é menos 0,67. Quais são os polos? São 4, né? Todos números complexos. Ó. Menos 1 mais J, 1,41. Menos 1 menos J, 1,41. 1 mais J1 e 1 menos J1. Eu posso representar, ó, os zeros e polos dos sistemas, ó,
num plano complexo, num plano real complexo, certo? Aqui no eixo X, a gente tem o eixo real, e no eixo Y, o eixo imaginário. Os polos a gente representa no gráfico como um X, ó. E os zeros da função representam como uma bolinha, né? Então, vou pegar aqui, ó, o x o x maior e a bolinha maior, ó, são os polos e zeros de G1. Então, vamos lá. Ó. Lá em G1, o zero deu menos 0,67. Aí ele veio aqui no gráfico, ó, menos 0,67, a bolona. É o zero do G1. E os polos do G1? Vamos lá, quais foram os polos? Ó, menos 3. Vamos lá. Menos 3, marcou aqui. Menos 1, marcou aqui no plano, ó, menos 1. 1 mais J1. Aqui, né? Menos 1 mais J1. Então, ele está marcado aqui, ó. O terceiro polo, lá de G1. E menos 1 menos J1. Menos 1 menos J1. Então, pronto, né? Então, aqui a gente tem, ó, os 4 polos de G1. Vamos marcar também aqui, ele marcou no mesmo gráfico, né? Os polos e zero de G2, né? O zero do G2 é também menos 0,67, ó. Marquei aqui no plano, menos 0,67. E os polos de G2, vamos lá. Deu menos 1 mais J1, 41 e menos 1 menos J1, 41. Menos 1 mais J1, 41, é esse aqui. Menos 1 menos J1, 41, tá bem aqui. E os outros dois polos, ó, 1 mais J1 e 1 menos J1. Então é 1 mais J1, ó, tá aqui em cima, ó. A legenda ficou em cima do polo do G2, ó, mas ele está aqui. E 1 menos J1. Então pronto, ó, também eu posso marcar no plano real complexo, né? No plano complexo aí, ó, os zeros e polos do sistema. Então, beleza. Uma vez que a gente já sabe determinar aí os zeros e polos, a gente já pode falar da estabilidade. Estabilidade. O que diz o que se diz sobre a estabilidade de sistemas realimentados? Ó, para que um sistema dinâmico linear invariante no tempo seja estável, quanto que eu classifico um sistema como estável? É necessário que todos os seus polos, anotem isso aqui, ó, possuam a parte real negativa. Então, você vai determinar os polos do sistema. O que são os polos? As raízes do denominador. Se todos os polos possuírem a parte real negativa, ele é estável. Se tiver alguma parte real, algum número que tenha parte real positiva, ele é instável, certo? Então vamos voltar lá, ó, a partir dessa explicação. Vamos ver aqui G1. Vamos lá, você tem que vir aqui nos polos, que são as raízes do denominador, e analisar. Todos os polos têm parte real negativa? Aqui, só tem parte real nesse aqui, né? Menos 3 é negativo, menos 1 é negativo. Aqui é número complexo, então só olha a parte real. Ó. Negativo e negativo. Todos os polos têm parte real negativa. Se todos os polos têm parte real negativa, qual a conclusão que você chega? Que o sistema é estável. Que o sistema é estável. Então, G1 é estável. Agora vamos ver G2. Vamos olhar lá G2. Ó. Menos 1 é negativo. Menos 1 é negativo, só que tem dois polos positivos. Ó. Mais 1 e mais 1. Conclusão, o sistema G2 é um sistema instável. Certo? Então, ó, essa daí ó, é a regra para determinar a estabilidade de um sistema. Todos os seus polos devem possuir parte real negativa.
Essa é a regra básica aí, ó, de estabilidade de um sistema. A partir disso, a gente pode também chegar à seguinte conclusão, ó. Se você marcar os polos num plano complexo, ó, é rápido entender se um sistema é estável ou não pela observação do plano complexo. Se os polos estiverem no semiplano esquerdo, o sistema é estável, né? Porque se ele estiver no semiplano esquerdo, a parte real vai ser negativa. Se os polos estiverem sobre o eixo vertical, o sistema é marginalmente estável. Vamos dizer assim, ele está em cima lá do eixo zero, né? Ele está ali no limite da estabilidade entre estável e instável. E se os polos no semiplano direito, o sistema é instável. Então vamos voltar lá, ó, quando a gente marcou aqui, ó, os polos de G1, todos ficaram do lado esquerdo. São esses quatro aqui, né? Esses quatro aqui, ó. Do lado esquerdo, o sistema é estável. Agora G2, ó, dois polos estão do lado esquerdo e tem dois polos do lado direito, ó. Esses dois polos do lado direito, ó, me dizem que o sistema é instável. Certo? Então, ó, anotem aí, ó, esse aqui é a consideração básica aí para determinar a estabilidade de um sistema. Todos os seus polos devem possuir parte real negativa. Então, a conclusão, G1 é um sistema estável, enquanto G2 é um sistema instável. Certo? Vamos agora analisar a estabilidade do sistema por um outro critério. Muitas vezes, calcular as raízes de um polinômio pode ser simples quando a equação é do segundo grau, do primeiro grau, do segundo grau. Do terceiro grau, a gente vai ver um exemplo, aí já começa a complicar, mas de graus mais elevados, calcular a raiz de um polinômio começa a ficar bem complicado. Tem algumas regras que determinam se ele é estável ou instável, sem você precisar calcular as raízes do denominador, sem precisar determinar os polos. Um desses critérios é o critério de estabilidade de Hopf-Hurwitz. Vamos voltar aqui, ó, vamos analisar os mesmos sistemas, o G1 e o G2. Lá no livro do A, ó, as equações 3.13 e 3.14, os sistemas G1 e G2. Vamos ver aí, ó, quais são os passos do critério de estabilidade de Hopf-Hurwitz, para classificar o sistema como estável ou não. Os passos. O primeiro passo é escrever o polinômio do denominador de forma expandida, conforme a equação 3.15. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tirar dos parênteses, ó. Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó. Certo? Do parênteses, fazer aqui, ó, propriedade distributiva, ó. Multiplicando. Aqui ele está numa forma fatorada, né? Então, o primeiro passo, a gente tem que escrever as equações, os polinômios de forma expandida. Então, aqui, ó, G1 vai ficar nesse formato aqui, ó, menos 2s à quarta, menos 12s ao cubo, menos 26s ao quadrado, menos 28s, menos 12. Ó, quando você escreve na forma expandida, tá vendo, ó? O grau é 4, então por isso que tinham 4 raízes. E a equação aqui de G2, ó, vai ficar 2s ao quadrado mais 0s ao cubo mais 2s ao quadrado menos 4s mais 12 igual a zero. Então, o primeiro passo é esse, né? Escrever o polinômio do denominador de forma expandida. Quando você escreve ele de forma expandida, você já vai observar o seguinte. Ó. Se houver algum coeficiente, algum dos coeficientes negativo ou nulo, então o sistema já é instável. Nesse primeiro aqui, ó, repara que todos estão negativos. Na verdade, se eu multiplicar por menos 1, todos ficam positivos. Certo? Então, esse aqui eu não posso concluir nada dele. Agora, esse aqui não. Ó. Repara aqui, ó, você já tem, ó, um coeficiente nulo, que multiplica s ao cubo, e um coeficiente negativo, mesmo se eu multiplicar por menos 1. Ó. Tá vendo? Que é o que multiplica s, o menos 4. Então, ó, esse sistema já é instável. Então, se tiver algum coeficiente negativo ou nulo na forma expandida do denominador, ele já é instável.
Então, eu não preciso nem calcular os polos. Só de bater o olho no polinômio, eu já sei que o sistema é instável. Certo? Então, aqui, ó, a gente já tinha chegado nessa conclusão calculando, o G2 é instável. Porque ele apresenta, ó, coeficiente zero e coeficiente negativo. Agora, e quando todos os coeficientes são positivos? Vamos lá. E como eu falei para vocês, ó, embora a equação 3.16, na equação 3.16, todas as parcelas sejam negativas, ao multiplicarmos ambos os lados da equação por menos 1, todas se tornam positivas. Então, aqui todas são positivas. Então, não podemos dizer que o sistema é instável. Já na equação 3.17, né, que é a G2 expandida, essa daqui, ó, temos um coeficiente nulo, que multiplica S ao cubo, e um coeficiente negativo, que multiplica S. Logo, pelo critério de Hopf-Hurwitz, o sistema G2 de S é instável. Então, não precisamos continuar o procedimento com o sistema da equação 3.14. Caso não houvesse o termo negativo nem o termo nulo, precisaríamos prosseguir para confirmar ou negar a estabilidade do sistema. É o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos continuar aí agora a análise com o G1. Porque quando todos eles são positivos, aí você tem duas hipóteses. Pode ser estável ou instável. Certo? Vamos ver como que a gente vai determinar isso aí. O primeiro passo é organizar os coeficientes dos polinômios em linhas e colunas de uma matriz triangular da seguinte maneira. Ó. Aqui na primeira coluna, ó, eu vou colocar o S elevado a maior ordem, né, ao maior expoente. No caso nosso aqui, ó, S elevado a 4. E vou construir essa matriz aqui. Então, vai ficar S4, S3, S2, S1 e S0. Né? A última aqui é S0. E aqui eu vou colocar os coeficientes, ó. A0, A1, primeiro, nas duas primeiras linhas. Ó, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 nessa ordem. No nosso caso aqui, a gente vai colocar ó, 2, 12, 26, 28 e 12. Vou colocar aqui 2, 12, aqui 26, 28 e 12. Sempre que os elementos B1, B2, B3, etc. são calculados como mostra o conjunto de equações 3, 18, então, como que eu vou calcular aqui? Aqui eu vou colocar os coeficientes nas duas primeiras linhas, e como que eu vou calcular os próximos números? Aqui, esse B1, ó, vou fazer aqui uma multiplicação cruzada, então vai ficar A1 vezes A2, menos A0 vezes A3, dividido por A1. Aqui, ó, A1 vezes A2, menos A0 vezes A3, dividido por A1. Como que eu calculo o B2? Ó? A1 vezes A4, menos A0 vezes A5, dividido por A1. Sempre relacionado lá ao coeficiente da primeira coluna. Ó. A1 vezes A4, menos A0 vezes A5, dividido por A1. O B3 vai ficar como? Ó? A1 vezes A4, menos A0 vezes A5, dividido por A1. A1 vezes A4, menos A0 vezes A5, dividido por A1. O B3, o próximo. B3, né? A1 vezes A6, menos A0 vezes A7, dividido por A1. E assim por diante. Certo? E agora, nas próximas linhas, eu continuo da mesma maneira, ó, com as linhas de cima. Ó, vai ficar a conta aqui. Ó. Ó, o C1 vai ser o quê? Ó? B1 vezes A3 menos A1 vezes B2 dividido por B1. B1 vezes A3 menos A1 multiplicado por B2 dividido por B1. O C2 vai ser o quê? B1 vezes A5 menos A1 vezes B3 dividido por B1. 1 vezes A5 menos A1 vezes B3 dividido por B1. O C3. Opa. C3. B1
multiplicado por A7 menos A1 vezes B4 dividido por B1. E assim por diante. Confirmando lá. O D. B1 vai ser, ó, C1 vezes B2 menos B1 vezes C2 dividido por C1. D2, C1 vezes D3 menos B1 vezes C3 dividido por C1. E assim por diante. Certo? Terminando de montar essa matriz, ó, vamos montar ela aqui, ó. Vamos montar, depois a gente vai fazer o nosso exemplo. Terminando de montar a matriz, ó, de acordo com o critério de Hurwitz, a quantidade de vezes em que a mudança de sinal na primeira coluna da matriz, então você vai analisar aqui a primeira coluna, se tem mudança de sinal nessa primeira coluna, de um número para o outro, é exatamente igual à quantidade de polos do sistema que tem parte real positiva. Ou seja, se não houver troca de sinal entre quaisquer dois elementos adjacentes na primeira coluna da matriz, não existe polo com parte real positiva, então o sistema é estável. Porém, caso haja mudança de sinal, o sistema é instável. Então é essa a regra. Vamos montar lá a nossa equação. Vamos voltar lá na G1, né? Então, quais são os coeficientes? Multiplica tudo por menos 1, ó. 2, 12, 26, 28 e 12. Você vai montar aqui, ó. Alternado, ó. 2, 12, 26, 28 e 12. Eu completei com 0 porque não tem mais nada. Como é do quarto grau, ó, S4, S3, S2, S1 e 0. Se vocês quiserem fazer aí na calculadora para conferir, ó. Vamos lá. Como que a gente vai calcular esse próximo aqui, ó? O B1, ó. Vai ser 28, vai ser 12 vezes 26, menos 2 vezes 28, dividido por 12. Vezes 26 menos 28 vezes 2 dividido por 12 vai dar os 21,333. Para calcular isso aqui, ó, 12 vezes 12 menos 2 vezes 0 dividido por 12 vai dar 12. Certo? Os próximos eu não preciso continuar, ó, por quê? Porque aqui não tem mais nada, ó, vai dar 0. Então, a matriz é triangular. Para calcular a próxima linha, essa daqui, ó, é 21,333 vezes 28, menos 12 vezes 12, dividido por 21,333. Então, façam aí, ó, 21,333 vezes 28, menos 12 vezes 12, dividido por 21,333. Vai dar os 21,25. Dá zero, né? Porque aqui a gente vai multiplicar. Ó, esse vezes esse dá zero, 12 vezes 0 dá zero. E aqui, para finalizar aqui, ó, na última linha, vai ser quanto? Ó? 21,25 vezes 12, menos 21,333 vezes 0, dividido por 21,25 vai dar 12. Agora vamos analisar aqui, ó, essa coluna. Tem mudança de sinal? Positivo, 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 positivo. Se não houver troca de sinal entre quaisquer dois elementos adjacentes na primeira coluna da matriz, o sistema é estável. Como não trocou sinal aqui, ó, o sistema é estável. Então, ó, não há mudança de sinal entre nenhum par de elementos adjacentes na primeira coluna. Logo, pelo critério de Hurwitz, o sistema não tem nenhum polo com parte real positiva. Portanto, trata-se de um sistema estável. Certo? Então, aqui, ó, por esse critério, a gente chegou na mesma conclusão, ó. G2 G1 é estável. A gente estava analisando o G1. O G2 de cara, né? Sem fazer nenhuma conta, a gente já tinha visto aqui, ó, nulo e negativo, o G2 já era instável. O G1 a gente não podia concluir, né? Porque agora que multiplicou por menos 1, todos os coeficientes deram positivos. Aí a gente montou a matriz e analisou aqui, ó, se tinha troca de sinal na primeira coluna. Como não teve, o sistema é estável. Então a conclusão é que G1 é estável.
certo? Alguma dúvida? Na parte de teoria? Sem Por, dúvidas. por enquanto, Pode não. seguir? Então, a gente Pode. vamos fazer os exercícios. Né? Vamos partir para alguns exercícios. Vamos lá. Exercício 1. Ó. Vamos pegar aqui alguns exercícios, vamos resolver hoje alguns exercícios do livro do Adam. É a questão 2 da seção 1.2. Né? Vamos voltar lá na unidade 1. Ó. Tem alguns pontos aí de função de transferência. Então vamos lá. O braço de um sistema robótico que desenvolve altas acelerações é submetido a esforços internos de grandes magnitudes, e esses esforços podem fazer com que o braço sofra uma flexão que não pode ser desprezada. Então, para modelar uma situação dinâmica desse tipo, podemos aumentar o número de corpos, acrescentar massa no sistema, conectados entre si por molas e amortecedores. Suponha que um braço robótico tem um modelo representado pela figura em questão, cuja função de transferência é a equação a seguir. Então vamos lá. A gente já tinha visto lá na primeira VA, né, um sistema massa-mola-amortecedor, caiu na prova. Agora aqui a gente tem uma associação de dois sistemas, massa-mola-amortecedor. Certo? Então, esse sistema aqui está preso aqui nesse apoio, né, nesse suporte. Então, esse primeiro aqui tem uma massa M, um amortecedor B e uma rigidez de mola K, associado aqui em série com outro sistema, massa M, amortecedor B, mola K, certo? Esse sistema aqui eu vou chamar de sistema 1, ó, que é o diagrama de corpo livre, né? Ele tem uma força-peso, né, devido à massa. Aqui tem uma força da mola esquerda, uma força do amortecedor esquerdo, associada a ele, e aqui uma força da mola direita e uma força do amortecedor direito. Todas elas, ó, são forças de restituição, ó, então elas são negativas, né, contrárias ao movimento. O sistema, ó, nesse sistema que eu vou chamar de 2, ó, aqui eu tenho a massa, aqui tem a força da mola direita e a força do amortecedor direito. Então, sempre o equacionamento da massa esquerda é a equação. Então, aqui, ó, o que acontece? O equacionamento era o quê? A rigidez vezes o deslocamento. Então, aqui temos a rigidez da mola K vezes os deslocamentos. Ó. Como ele está entre dois sistemas, vai ser a diferença entre eles. Então, vai ser, ó, aqui eu chamei aqui, ó, o deslocamento desse sistema de X, o deslocamento desse sistema de Y, e aqui o deslocamento aqui, ó, tendo como referência aqui o apoio, ó, um deslocamento de U. Como que o nível de referência desse sistema é esse, ó, vai ser X menos U. Do lado esquerdo, ó, X menos U. O amortecedor multiplica pela velocidade, ó, X ponto menos U ponto. E aqui do lado direito, ó, vai ser X menos Y. Então, vai ser essa mola aqui, ó, menos K, X menos Y. E esse amortecedor aqui vezes a velocidade, ó, menos B, X ponto menos Y ponto. Né? O somatório dessas forças tem que ser igual à força-peso, massa vezes aceleração. Ó. M vezes X, 2 pontos. E o equacionamento da massa direita é a equação. Agora nela só tem aplicado essas forças aqui do lado direito. Então vai ser menos K, né, uma força contrária, né, de restituição. Agora a referência é Y. Então vai ser Y menos X, menos B, que é o amortecedor, vezes a velocidade, Y ponto menos a velocidade X ponto, é igual a massa vezes a aceleração, M vezes Y, 2 pontos. Ele pergunta qual a função de transferência entre a saída Y e a entrada U. Inicial, saída total aqui do sistema em série sobre a entrada. Y sobre U, função de transferência. Levando em consideração condições iniciais nulas. Condições iniciais nulas. E aqui ele pede para marcar a alternativa. Aqui ele pede para marcar a alternativa correta. Agora não tem jeito, a gente tem que fazer o equacionamento aí, né? Então vamos lá. Para fazer de uma forma mais geral, eu vou chamar aqui, ó,
esse sistema de 1, ele tem uma massa M1, um amortecimento B1 e uma rigidez da mola K1. E o sistema 2, ó, massa M2, amortecimento B2 e rigidez da mola K2. A referência da massa 1 é X e a referência da massa 2 é Y, como a gente já tinha falado lá no enunciado do exercício. E aqui eu vou fazer o equacionamento, que já está até lá, né? No enunciado, mas agora vamos separar aqui em sistema 1 e sistema 2, né? Então, K aqui, ó, menos, né? K1 vezes X menos U, X menos U. O amortecimento multiplica pela velocidade, né? Então, é menos B1. X ponto menos o ponto, né, que é a derivada do deslocamento, menos K2, ó, X menos Y, a referência é X, K2, X menos Y. Aqui, ó, tem que corrigir, aqui não é 1 não, ó, aqui é B2, ó. Então, você tem que corrigir aqui no slide, ó, é B2. Né? Então, menos B2, X ponto menos Y ponto é igual a massa vezes a aceleração, ó, M1 vezes X, 2 pontos. Massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda do deslocamento. Já no sistema 2, ó, menos K vezes, ó, Y menos X, porque agora a referência da massa 2 é Y. Então, Y menos X. Menos, aqui também é B2, ó. Vou corrigir aqui no slide, depois eu vou corrigir, ó, B2. 2 vezes a velocidade aqui, ó, Y ponto menos X ponto. É igual a massa vezes a aceleração, ó, M2 vezes Y. As condições iniciais, o deslocamento e a velocidade, ó, U, X e Y, no instante inicial é tudo zero. Eu disse isso lá no enunciado do exercício, ó. Condições iniciais nulas. Tá. Todos os deslocamentos e as velocidades são iguais a zero no instante inicial. Aqui eu já arrumei, ó, já está como B2. Então, vou pegar agora, ó, essas duas equações aqui e vou determinar quanto que vai ser a saída dividido pela entrada. Só que elas, inicialmente aqui é um sistema de equações diferenciais, ó. Tá vendo? Tem derivada primeira, derivada segunda. Como que eu faço para sair dessa? Aplico Laplace, porque aplicando Laplace fica tudo equações algébricas, certo? Vão ficar todas as equações algébricas. Então, vou aplicar Laplace aqui do lado esquerdo e do lado direito, do lado esquerdo e do lado direito. Tiro as constantes, ó. Vou tirar as constantes. Aqui, Laplace da diferença, ó, é a diferença de dois Laplaces. Então, ó, aplicar Laplace em cada um dos elementos aqui, cada uma das funções. Laplace, Laplace aqui. Então, ó, minúscula vira maiúscula, então, ó, xzinho fica xão, Laplace de uzinho, uzão, ó, derivada primeira, ó, aqui é x também, ó, vou corrigir isso aqui depois, ó. Isso aqui é x, derivada primeira, ó, s vezes x. Como as condições iniciais são nulas, eu tiro os valores iniciais, né? Menos s vezes u. Aqui, ó, xzinho, xão, yzinho, yzão. Derivada primeira, s vezes, ó, s vezes x. Derivada primeira, s vezes y. Derivada segunda é s ao quadrado, ó, vezes x. Vai ficar, ó, menos k2 vezes y menos x, menos b2, ó, vezes sy menos sx, a derivada primeira, é igual a m2, s ao quadrado y. Então, pronto, ó, a hora que eu chegar aqui, ó, já estou no domínio da frequência. Ó. E agora são duas equações algébricas. Agora a gente pode trabalhar as equações como equações algébricas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero descobrir no final o valor y dividido por u. Então, o que eu posso fazer? Se eu pegar a primeira equação aqui, ó, eu posso isolar o x, porque tem x, u e y. Eu isolo o x, jogo aqui dentro, ó, da segunda vai ficar tudo em função de y e u. Aí eu consigo determinar a função de transferência.
Vamos lá, agora é só trabalhar as funções. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Menos K, x menos 1, menos B1, SX menos SU, menos K2. X menos Y, menos B2, SX menos SY, igual a M1, S ao quadrado X. Primeira equação. E aqui eu vou tirar os parênteses, né? Que eu fiz foi tirando dos parênteses. Reparem aí, ó. Tirei os parênteses. Coloquei aqui do lado esquerdo tudo que estava multiplicado por x, ó. O menos K1, o menos B1 vezes S, o menos K2, o menos B2 vezes S, e passei isso para cá, né? Menos 1 S ao quadrado x. Do lado de lá, ó, ficou o restante, ó. Menos K1 vezes U, menos B1 S vezes U, menos K2 vezes Y, menos B2 S Y. Coloquei o x aqui em evidência, ó. O x e o menos, né? Coloquei em evidência. E aqui, ó, coloquei o menos em evidência. Então ficou mais e mais, né? Mais e mais. Agora eu consigo isolar o x, ó. Vai ficar isso aqui, ó. K1 vezes U, mais B1 vezes S vezes U, mais K2 vezes Y, mais B2 vezes S vezes Y, dividido por K1 mais B1 vezes S, mais K2 mais B2 vezes S, mais M1 vezes S ao quadrado. Agora, com esse x em mãos, ó, eu posso jogar ele aqui, ó, na segunda equação e determinar quanto que vale y sobre u. É isso que eu fiz, ó. Peguei o x, a segunda equação é essa daqui, ó. Sistema 2, menos K2, y menos x, menos B2, SY menos SX, igual a M2, esse ao quadrado y. Também trabalhei, tirei dos parênteses, para ficar mais fácil. Isolei aqui o x, tá vendo? K2 mais B2 vezes S vezes x é igual a M2S ao quadrado mais B2S mais K2Y. É uma relação entre x e y. Só que ele quer a relação entre y e u. Então eu peguei o x que eu tinha isolado aqui, ó. Joguei aqui. Para aqui, ó, que dentro dessa equação agora eu tenho y e u. Para ela, para determinar aí qual que é a função de transferência total. Aqui também, ó, multipliquei aqui, ó, fui tirando dos parênteses, tirando desse parênteses maior, e depois tirei dos parênteses menores, ó. Então, ficou nesse formato aqui. Só tirei dos parênteses. Dividido por esse valor é igual a esse valor aqui. Agora eu vi essas duas. Ficou essa equação desse tamanho aqui, ó. Essa equação aqui desse tamanho. Peguei aqui, ó. Isso aqui, ó. Esses aqui estão em função de U, ó. Eu coloquei eles em evidência, né? Coloquei o U em evidência. Aqui eu coloquei o Y em evidência. E aqui também, né? Tem um Y em evidência. Passei esse Y aqui para o lado esquerdo, ó. Questão de arrumação, ó. Passei esse Y aqui para o lado direito, ó. Veio para cá, ó. Menos B2S mais K2 ao quadrado vezes Y. E aqui, ó, do lado esquerdo, o U, é isso, multiplicado por U, e do lado direito, isso aqui tudo multiplicado por Y. Pronto, agora eu consigo, ó, Y dividido por U. Vai ser igual a esse valor aqui, ó, B1 vezes S mais K1, vezes B2 vezes S mais K2, dividido por esse valor aqui, ó. M1S ao quadrado mais B1 mais B2S mais K1 mais K2 vezes M2S ao quadrado mais B2S mais K2 menos B2S mais K2 ao quadrado. Essa daqui, ó, é a fórmula geral. Ó. Então, se você tiver um sistema em série, ó, massa, mola, amortecedor, dois sistemas massa, mola, amortecedor em série, ó, a função de transferência é essa daqui. Essa é a fórmula final.
No caso do nosso problema, as massas são iguais, né? M1 e M2 vale M, os amortecimentos são iguais, B1 e B2 vale B, e as constantes de molas são iguais, ó, K1 e K2 vale K, rigidez das molas. Então, aqui, ó, substituir aqui, ó, na função de transferência geral, os valores aí do problema. Como elas são iguais, eu posso fazer simplificações aqui, ó, BS mais K vezes BS mais K dá BS mais K ao quadrado. B mais B vai dar 2B, K mais K vai dar 2K. E aqui eu só alterei aqui a posição dos fatores para ficar igual à resposta. Ó. No final, ó, y sobre u vai ser o quê? Ó, bs mais k ao quadrado, dividido ó, por ms ao quadrado, mais bs mais k, vezes ms ao quadrado, mais 2bs mais 2k, menos bs mais k ao quadrado. Voltando lá no enunciado do exercício, ó, essa aí é a alternativa B. Então, a resposta aí desse problema é a letra B. Letra B. Certo? Dúvidas aí nesse problema? Vamos seguir aí, ó, exercício número 2. Ainda lá da primeira VA, lá do livro. Ó, questão 3 da seção 2.2. As métricas das respostas de um SLIT, que é SLIT, Sistema Linear Invariante no Tempo, de segunda ordem, podemos inferir as suas características utilizando fórmulas. Observe a seguir a resposta de um sistema de segunda ordem subamortecido a uma entrada degrau unitária obtida experimentalmente. Então, fez-se a análise do sistema, determinou-se a função de transferência e aplicou como entrada desse sistema a função degrau unitário. A saída obtida foi traçada nesse gráfico aqui, isso aqui é a resposta do sistema. Percebe-se que a máxima amplitude foi de 1,729 metros, aqui, ó, olhando no gráfico. Você é responsável por analisar esse sistema, né? Você vai observar aqui pelo gráfico ó, que o pico ó, é de 1,729. Ele aconteceu onde? Ó? Aos 3,16 segundos, ele já informou isso aqui. Ó. E o tempo de acomodação dos 5% foi de aproximadamente 30 segundos. Ó. Ele passou a ser menos oscilante, né? Ele estabilizou completamente aqui, ó, a partir de 30 segundos. Né? Uma faixa aqui de 5% foi de aproximadamente 30 segundos. Ele pergunta qual a frequência natural, a frequência amortecida e o coeficiente de amortecimento do sistema em questão. E aqui ele deu as fórmulas lá da teoria, né? TS, o MP e o TP. E aqui tem as alternativas, ó. O ômega N é a frequência natural, o ômega D é a frequência amortecida e o zeta, essa letra grega aqui, é o coeficiente de amortecimento. Vamos lembrar um pouquinho lá da teoria, né? Então, aqui a gente tem um sinal, né, a resposta a um determinado sistema, e a gente tem algumas métricas. Né? As mais importantes são essas daqui. O MP é o sobressinal. A parte da análise do sinal aqui, ó. Aqui, ó, ele vai para o regime permanente, ó, o valor final do sinal vai estar aqui. O MP é como se fosse o extra que esse sinal vai, né, o máximo extra que esse sinal vai. Né? Que é esse ponto aqui, ó, sobre esse sinal. O TP é o tempo de pico. O TP é o tempo de pico. O TS é o tempo de acomodação. Esse é o tempo de acomodação. E a gente tem uma outra característica aí do sistema que é o TR. Que é o tempo ó, no qual a onda passa pela primeira vez ó, no patamar em que ela vai no patamar do seu valor final, né, em que ela vai se tornar permanente. Então vamos lá, né? Lá da teoria, ó, vamos ver as definições. O que é o tempo de pico? É o tempo que o sistema alcança o primeiro pico de sobressinal, ó, o TP. A fórmula é essa daqui, ó, π sobre ômega d. Π sobre ômega d. Π sobre a frequência
amortecida. O sobressinal é definido como a máxima porcentagem do valor final que a resposta do sistema fica acima do valor final. Que é esse valor aqui, o sobressinal. A fórmula é dada por esse aqui, é E elevado a menos zeta vezes π dividido pela raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. O zeta é o amortecimento. E o tempo de acomodação TS é o tempo necessário para que a resposta do sistema fique limitada a uma faixa de valores, 2 ou 5%, em torno do seu valor final. Aqui no problema, a gente dá o valor de TS para 5%, né? Uma tolerância aceitável aqui. Geralmente, ou é 2 ou é 5. Aqui ele deu o resultado para 5. Certo? Então, vamos lá, ó, vamos resolver esse problema aí. Então, do gráfico, o que a gente vê aqui, ó, lá do gráfico do problema? O valor final está em 1. Aqui, ó, do gráfico, ó, você vê o valor final em regime permanente do sinal, ó, tá vendo? Ele converge aqui para 1. Então, o valor final é 1. E a amplitude máxima é de 1,729, ó, é esse pico aqui, 1,729. Lá da teoria, ó, a gente observa então que o MP vai valer quanto? 1,729 menos 1. Então, o MP aí desse sinal, ó, é 0,729. Com o MP na mão, ó, se eu substituir nessa fórmula, ó, como a fórmula só depende do amortecimento, eu já consigo determinar o amortecimento. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vou substituir aqui na fórmula sobre sinal, MP igual a E elevado a menos zeta vezes π sobre 1 menos zeta ao quadrado. Como que eu vou tirar isso aqui, ó, do expoente? Do E. Eu posso, ó, jogar logaritmo natural, ó, dos dois lados. Ln do lado esquerdo e Ln do lado direito. Por que isso? Porque quando eu coloco Ln, ó, o expoente ele desce. Aqui na frente, ó. Então vai ficar, ó, Ln de MP é igual a menos que π menos zeta, quer dizer, vezes π, dividido pela raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado, Ln de E. O Ln de E é igual a 1. Então, vou ficar com essa fórmula aqui, ó. Ln de MP é igual a menos zeta vezes π sobre raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Multiplica cruzado aqui, ó. Ln MP vezes raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado é igual a menos zeta vezes π. Vou elevar os dois lados ao quadrado. Para tirar essa raiz aqui, vai ficar Ln de MP ao quadrado. 1 menos zeta ao quadrado é igual a zeta ao quadrado π ao quadrado. Vou tirar do parênteses. Ln de MP ao quadrado menos Ln de MP ao quadrado zeta ao quadrado é igual a zeta ao quadrado π ao quadrado. Vou trazer esse aqui para o lado direito. Ln de MP ao quadrado é igual a zeta ao quadrado π ao quadrado mais Ln de MP ao quadrado zeta ao quadrado. E vou colocar o zeta ao quadrado em evidência. Pronto, consegui isolar. Ó. Ln de MP ao quadrado sobre π ao quadrado mais Ln de MP ao quadrado. Inverti aqui os lados, não, eu tirei a raiz. Ó. Então, ó, o amortecimento vai ser o quê? A raiz quadrada de Ln de MP ao quadrado dividido por π ao quadrado mais Ln de MP ao quadrado. Como eu já tenho MP, ó, 0,729, é só substituir aqui, ó. Ln de 0,729 ao quadrado, dividido por π mais Ln de 0,729 ao quadrado, raiz quadrada. Resultado aí, ó, o amortecimento é igual a 0,1. Em porcentagem, daria 10%. Então, vamos lá. As respostas, ó, pode ser, então, a letra C ou a letra E, ó. Amortecimento de 0,1. Agora, vamos calcular as frequências. Agora, vamos usar as outras fórmulas. Como eu já tenho um amortecimento, ó, eu posso calcular os dois. O tempo de acomodação, para 5%, 3 dividido pelo amortecimento vezes a frequência natural. Já podemos calcular a frequência natural. 3 dividido por zeta vezes ômega n. Ó. Então, multiplica aqui, vai dar ômega zeta, ômega n, ts é igual a 3. Então, ômega n é 3 dividido por zeta vezes ts.
Lá do enunciado, o tempo de acometação é 30, substituindo aqui vai dar 1 radiano por segundo. A amortecida já podia ter calculado desde o início, né? Porque só depende do TP. TP igual a π sobre ômega d, ó, ômega d igual a π sobre TP. O TP do enunciado é 3,16, ó, então ômega d é igual a π sobre 3,16, que vai dar 0,9942, que é aproximadamente 0,995, que é a alternativa que tem, né? Então a resposta desse exercício é letra E. Então, a frequência natural D1, 1 radiano, o amortecimento 0,1 e a frequência amortecida 0,995. Dúvidas aí? Alguma consideração aí desse problema? Vamos lá, então vamos seguindo aí, né? Exercício número 3. Agora, nesses próximos exercícios, a gente vai fazer exercícios aí de estabilidade, né? Que a gente acabou de falar aí na aula teórica de hoje, né? Então, vamos lá. Considere o polinômio característico Q aqui de S da equação a seguir, Q de S é igual a S ao cubo, mais S ao quadrado, mais 2S ao quadrado, mais 24. E use o método de Rolf para avaliar a sua estabilidade, né? Supondo que esse aqui, né, a gente quer calcular a estabilidade, então esse aqui é o denominador do sistema, denominador da função de transferência, né? Vamos calcular, vamos determinar a estabilidade usando o método de Rolf, né, que ele pediu aí. Então, vamos ter que construir aquela matriz, ó. Então, Q de S, ó, S ao cubo, mais S ao quadrado, mais 2S, mais 24. Ela está nesse formato aqui, né? Como é S ao cubo, a matriz vai ser S3, S2, S1 e S0. E aqui, ó, eu vou colocar alternado, ó, A0, A1, A2, A3. Então, eu vou colocar, ó, 1, 1, aqui, 2, e aqui o 24, 1, 1, 2, 24. E vamos calcular aqui o restante dos elementos da matriz. Ó. Quanto que vai ser B1? Ó? Se você pegar aqui, ó, A1 vezes A2, menos A0 vezes A3, dividido por A1. Ó. A1 vezes A2, menos A0 vezes A3, dividido por A1. Então, vai dar, ó, 1 vezes 2, menos 1 vezes 24, dividido por 1. Vai dar menos 22, o B1. Então, aqui, menos 22. Como não tem nenhum valor para lá, ó, vai dar 1 vezes 0, menos A0 vezes 0, dividido por A1, vai dar 0. Isso vai dar 0. E aqui a gente vai calcular a última linha, ó, o C1. O que vai ser o C1? Ó? B1 vezes A3, menos A1 vezes B2, dividido por B1. Então, seria aqui, ó, menos 22 vezes 24, menos 1 vezes 0, dividido por menos 22. Fazendo as contas aí, o B1 vai dar 24. Então, vou colocar aqui o C1, né? O C1 vai dar 24. Então, aqui, ó, 24. Agora, vem aqui e analisa, ó, o sinal da primeira coluna aqui, ó. Se tem mudança de sinal, o sistema é instável, né? Aqui vai ter mudança. Aqui, ó, positivo, positivo, sem problema. Agora, positivo por negativo, teve uma mudança de sinal. E depois, ó, negativo por positivo. Duas mudanças de sinal, ó. O que ele diz aqui? Ó, ocorrem duas trocas de sinais, ó, de 1 para menos 22 e de menos 22 para 24. Então, segundo o método de Rolf-Hurwitz, esse fato indica que há dois polos cujas partes reais são positivas. Ou seja, estão no semiplano direito, portanto, o sistema é instável. Então, se tiver troca de sinal aqui, ó, na primeira coluna, o sistema é instável. Esse problema aí, ó, ele pediu para usar, ó, o método de Rolf. Mas vamos também, ó, determinar os polos dessa função, certo? Vamos fazer uma outra solução aí, ó. Vamos determinar os polos. Quando é a equação do segundo grau, a gente usa Bhaskara, né? Isso aí a gente conhece bastante, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Agora, enquanto a equação é do terceiro grau, ó, vamos aprender aqui ó, como calcular as raízes de uma equação do terceiro grau. Ó, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Ó. Primeiro, a gente tem que deixar ele nesse formato. Ó, junto com o x3 não pode ter coeficiente, tem que ser 1. Então, x3 mais a1 vezes x2 ao quadrado, mais a1 vezes x ao quadrado, mais a2 vezes x, mais a3 igual a zero. Determina o valor de Q, usando aqui os coeficientes, tá vendo? A2 e A1, e o valor de R, do A1, do A2 e do A3. Com os valores de Q e R, eu vou determinar o D, que é como se fosse o delta. É o delta da equação de terceiro grau. Ele aqui é ao cubo mais R ao quadrado. Da mesma forma que acontece lá na equação do segundo grau, a gente tem três condições. Ó. Se o D é maior que zero, você tem uma raiz real e duas raízes conjugadas complexas. Se o D é igual a zero, todas as raízes são reais e no mínimo duas são iguais. E se D é menor que zero, todas as raízes são iguais e distintas. São reais e iguais. Aqui tem que corrigir. São reais e iguais. São reais iguais e desiguais. A partir daí, ó, calculo os valores de S e T. Com S e T em mãos, ó, eu posso achar as três raízes, ó, x1, x2 e x3. Então, ó, esse aí é o roteiro para determinar as raízes de uma equação do terceiro grau. Não sei se algum de vocês já resolveu uma equação do terceiro grau por esse método aí. Então, vamos jogar lá, né, a nossa função, né? S ao cubo mais x ao quadrado, mais s ao quadrado, que também que é s, né? Mais s ao quadrado, mais 2s, mais 24, igual a zero. O A1, vou pegar aqui da fórmula, A1, A2 e A3, ó. O A1 é 1, o A2 é 2 e o A3 é 24. E vamos jogar nas fórmulas, ó. O Q, 3A2 menos A1 ao quadrado sobre 9. 3 vezes 2 menos 1 ao quadrado sobre 9, dá 5 sobre 9. E o R, ó, 9A1 A2 menos 27A3 menos 2A1 ao cubo sobre 54. E aqui os valores vai dar, ó, menos 316,20 sobre 27. Né? Dá um valor, ó. Agora vamos calcular o T, né? Que é Q ao cubo mais R ao quadrado. Q ao cubo mais R ao quadrado dá 3.703 sobre 27, o número maior que zero. Se é maior que zero, ó, a raiz é real, você tem uma raiz real e duas conjugadas complexas. E agora vamos substituir aqui, ó, nas fórmulas do S e do T. Substituir aqui, ó, o S vai dar a raiz cúbica de R mais a raiz quadrada de T. A raiz cúbica de R mais a raiz quadrada do valor de D. Certo? Arrumando aqui, ó, ela tem esse formato aqui. Certo? Resolvendo vai dar 0,19419, o S. E o T, a raiz cúbica de R menos a raiz quadrada de D. Ó, a raiz cúbica de R menos a raiz quadrada de D. Resolvendo, ele vai ficar nesse formato aqui, né? Não dá para reduzir, né? Porque está dentro dessa raiz quadrada, dessa raiz cúbica. Aproximadamente vai dar menos 2,86086. E agora, com isso aqui, a gente consegue achar as três raízes, ó, x1, x2 e x3. Eu coloquei aqui no formato de raízes, ó, mas fazendo as contas, ó, aqui ficou, ó, S mais T menos 1/3 de A1. Eu peguei aqui, ó, S mais T menos 1/3 de A1. Resolvendo deu menos 3.
a função 2, ó, menos meio de S mais T, menos 1/3 de A1, mais J, raiz de 3 sobre 2S menos T. Aqui eu vou substituir, ó, menos meio, S mais T, menos 1/3 de A1, mais J, raiz de 3 sobre 2, S menos T. As contas D1 mais J, vírgula, 1 mais J, 2,64. 64575. E a terceira raiz, ó, é a mesma fórmula da segunda, só que aqui, ao invés de mais, é menos, ó. São duas raízes complexas conjugadas, ó. 1 mais é menos, ó. J, 2,64, 575. Para o problema ser estável, todas as partes reais têm que ter, todas as partes reais têm que ser negativas, ó. Essa daqui é negativa, só que essas duas são positivas, ó. Então, os polos S2 e S3 apresentam parte real positiva, então o sistema é instável. Então, ó, achando as raízes aí do polinômio do denominador, a gente viu que tem dois polos aí, ó, que tem parte real positiva, então ele é instável. Todas têm que ter parte real negativa para ser estável. Mas eu não precisaria nem ter calculado essas raízes, ó, usando o método de Hurwitz, ó, montando essa tabelinha aqui, eu vi, ó, que tinha troca de sinal, então ele era instável. Certo? Vamos lá, exemplo número 4. Durante o projeto de um controlador para um sistema dinâmico, você pode lançar mão das ferramentas de análise de estabilidade para verificar se o controlador se comportará de maneira estável antes mesmo de iniciar seu desenvolvimento no sistema real. Observe o exemplo de função de transferência de um controlador de terceira ordem a seguir. Então, aqui já está o controlador, e ele quer saber qual a alternativa correta em relação a esse controlador. Todas elas, ó, iniciam com isso aqui, ó. O controlador é estável, estável, instável, instável. Não é possível atestar se o controlador é estável ou não. Então, o que ele quer saber? É estável, é instável, não tem como determinar se ele é estável ou instável a partir da função de transferência aí do controlador. O que vocês fariam para determinar a estabilidade desse controlador? Qual seria a alternativa? Alguém tem alguma sugestão? Determinar a estabilidade do controlador C. Qual a alternativa que vocês marcariam aí? Ele é estável ou instável? Alguém tem alguma sugestão? Eu não sei. Eu acho Vamos que ninguém pegar. sabe, não. Tá. Primeira coisa, para determinar a estabilidade, qual que é? Você tem que pegar quem? O numerador ou o denominador? Denominador, ó. Os polos do denominador tem que ser o quê? Ó? Todos têm que ter parte real negativa. Certo? É uma função de que grau aqui o denominador? É um polinômio de que grau? Terceiro grau, ó. Polinômio do terceiro grau. Como eu fiz aqui no exercício anterior, ó, você pode usar esse roteiro aqui para achar as raízes. É bastante cálculo. Ou eu posso usar também, ó, um mais simples, que é o critério de Rolf, que é montando aquela matriz. Mas se a gente voltar lá no enunciado, lá na teoria da aula, antes da gente montar a matriz de Rolf, olha o que ele falou aqui, ó. Primeiro você escreve a equação de forma expandida, né? O polinômio do denominador de forma expandida. Se um dos coeficientes é negativo ou nulo, então o sistema é instável. Vamos voltar lá no problema, ó. Olha aqui, ó. S ao cubo mais 2S mais 5. Se você analisar aí, ó, o polinômio do denominador, é uma coisa que vem assim, só de você bater o olho você já vê.
não tem componente multiplicando S ao quadrado, ó. Tá vendo, ó? O coeficiente do S ao quadrado é zero. Olha aqui, ó. Então, se eu pegar aqui S ao cubo mais 2S mais 5, ó, tá faltando, ó, o S ao quadrado. Por quê? Porque o coeficiente que multiplica ele é zero. Então, ó, tem um coeficiente que é zero, ó. Se um dos coeficientes for zero, você não precisa fazer cálculo nenhum. Ó, se algum coeficiente for negativo ou nulo, então o sistema é instável. Entendeu? Então, só de bater o olho aqui, ó, como não tem, ele começa com S3. Então, deveria ter S3, S2, S1 e o independente. Como não tem o S2 aqui, significa que tem um coeficiente nulo. Se tem um coeficiente nulo, ele já é instável. Certo? Ou negativo. Se tem um nulo ou negativo, é instável. Então, ó, letra C ou letra D, ele é instável. Agora vamos ver as explicações. Pois não está em malha fechada. Pois o coeficiente que multiplica a segunda potência de S é nulo. É exatamente isso aqui, ó. É a explicação lá do critério de Rolf. Então, aqui, ó, alternativa aqui, letra D. Entenderam agora? Então, para saber se um sistema é estável, o que, que eu faço? Vou no denominador e determino os polos, né, que são as raízes do denominador. Se todas as raízes tiverem parte real negativa, ele é estável. Para alguns polinômios, né, mais complicados, eu posso usar o critério de Rolf. A primeira parte do critério de Rolf diz o seguinte: se um dos coeficientes é nulo ou negativo, ele já é instável de cara. Foi o que aconteceu nesse problema, não precisava nem ter feito conta. Era só ter analisado aqui, ó, que um dos coeficientes é zero. Se todos os coeficientes forem positivos, aí você tem que montar aquela matriz. Né? Matriz triangular aqui. Com a matriz montada, você tem que olhar, ó, tem troca de sinal? Se não tiver troca de sinal, é estável. Se tiver troca de sinal, aqui na primeira coluna é instável. Então, essa daí é a regra para determinar a estabilidade do sistema. Vamos terminar aqui, ó, a aula de hoje, ó, analisando esse último problema aqui. Ó. Uma maneira gráfica de observar os polos de um sistema dinâmico é por meio da utilização do plano complexo. Então, aqui eu vou marcar todos, vamos supor que era um sistema de que grau aqui, ó, nono grau. Agora você imagina, a trabalheira que é essa calcular um de terceiro, que a gente viu. Imagina um de nono grau. Manualmente não tem como, isso aí a gente só faz em software, né? Calcular um polinômio de grau 9. Mas ele calculou e determinou os polos e marcou aqui no plano. Com ele, podemos ver quais polos do sistema são mais estáveis ou instáveis. Em certo sistema dinâmico com controlador em malha aberta, tem os polos indicados no plano complexo a seguir. Aí ele pergunta, né? Esse sistema é estável, instável, marginalmente estável? Só de bater o olho aí no gráfico. Então, o que, que a gente fez? Primeiro você tinha um sistema, né? Um polinômio, pegou o denominador e calculou as raízes do denominador, que são os polos do sistema, e marcou aí no plano. Só de olhar o plano, você diria que esse sistema é estável ou instável? Alguém tem alguma sugestão aí? Para determinar se o sistema é estável ou instável? Ninguém? Eu Seria acho que é estável, né? Não? Porque tem polos positivos. Estável. Ó, vamos lá. Instável. É Instável, instável. porque tem polos positivos. Perfeito. É isso mesmo, tá vendo? Ó? Quais os polos? Ó? O 7, o 8 e o 9 ficou do lado direito. Ó. Então, isso aqui já caracteriza o quê? Que o sistema é instável. Para ser estável, todos tinham que estar onde? Do lado esquerdo. Exatamente, ó. Então, ó, vamos lá, alternativa. Vamos ver aqui, ó.
É um sistema instável, né? Pode ser a letra B, D ou E. Ó, pois tem polos com parte imaginária negativa? Não, é a explicação. Pois tem polos com parte imaginária positiva? Não. A explicação é o seguinte, ela é estável porque tem polos com parte real positiva, que é o 7, o 8 e o 9, tá vendo? Como eles ficaram aqui, ó, do lado direito, aqui, ó, do lado positivo, isso aqui já caracteriza o sistema como instável. Exatamente. Então, a alternativa correta é a letra E. Certo? Essa aí seria a forma mais simples de analisar, né? Porque só que bater o olho no gráfico, você já classifica aí se o sistema é estável ou instável, né? O difícil é chegar nesses polos, né? Esse exemplo, esse é um exemplo já gráfico, mas o sistema, nesse caso aí, é um sistema de nono grau, né? Ele achou aí 9 raízes, né, do polinômio. Certo? Os exercícios que vocês vão fazer em prova são de graus baixos, né? Do segundo grau, no máximo do terceiro grau. E depois a gente vai ver também uma aula mais à frente aí, um pouco do programa. Vocês vão ver que tem programas que calculam essas raízes aí. Dúvidas, pessoal? Quer que volte algum ponto, algum slide, algum exercício? Não tá tranquilo. Tá tranquilo? Então é isso, pessoal. Que estava previsto para a aula de hoje era isso aí. Eu vou parar de compartilhar a área de trabalho com vocês e parar a gravação da aula.